Fala, meu querido! Hoje eu vou fazer um teste super prático entre uma câmera crop e uma full frame. Lembrando que eu não vou falar de coisas técnicas, somente de coisas mais práticas. Para esclarecer de maneira simples, uma câmera crop é uma câmera que contém um sensor menor do que uma full frame, então elas captam menos imagens, luz e possuem uma qualidade geral um pouco menor. Não quer dizer que é uma qualidade ruim, mas é menor em comparação a uma full frame, pois as mesmas possuem um sensor maior, então elas possuem uma qualidade geral também maior. As câmeras que vão ser comparadas serão uma Nikon D5100, que é uma crop, e uma Nikon D610, que é uma full frame, juntamente com uma lente 50mm também da Nikon. Nós vamos começar essa comparação falando sobre a distância entre a modelo e eu fotografando com a crop e a full frame. Nesse take eu estou com a distância muito parecida utilizando essas câmeras, porém o resultado final é muito diferente. Na full frame parece que eu estava fazendo uma foto mais de longe e na crop parece que eu estava muito mais perto. Isso acontece por conta do sensor das câmeras crop que, por ser menor, acaba não captando partes que a full frame captaria, deixando a foto mais, entre aspas, próxima. Recomendo você pesquisar bastante sobre o fator de corte das câmeras. Agora nós vamos falar sobre desfoque, e eu acredito que você já tenha pesquisado sobre o desfoque das câmeras full frame, e há uma pequena diferença. Aqui você consegue ver a comparação entre duas fotos feitas com a crop e a full frame. Na câmera crop há um desfoque bem interessante, mas não tanto como a full frame. Por mais que seja um pouquinho difícil de ver, na full frame o desfoque é mais cremoso e mais bonito de se ver. Vou deixar aqui a imagem um tempo para que vocês consigam comparar. Usando rapidinho as mesmas fotos do exemplo anterior, eu vou falar um pouquinho do RAW dessas câmeras em relação às cores e recuperações de sombra. Mesmo eu fazendo de tudo para obter a mesma edição nas duas fotos, eu não consegui, pois o RAW possui informações de cores diferentes entre essas câmeras. Então, no momento da edição, elas vão se comportar de maneiras distintas, então dá para ver a diferença entre elas, mesmo usando o mesmo preset e correção de cores. Continuando e agora falando sobre sombras, eu fiz duas fotos que, por mais que não tenham sido feitas de maneira subexposta, dá para exemplificar bem a diferença entre a crop e a full frame recuperando sombras. Eu fui lá no Light e aumentei as sombras no máximo para que nós pudéssemos ver essa diferença e fica nítido que a recuperação das sombras da full frame é muito melhor. Mas eu também vou deixar uma foto que eu fiz com a câmera crop, onde eu mostro que é sim possível recuperar bem as sombras utilizando a crop, mas mesmo assim é nítido que a recuperação de sombra da full frame é muito maior. E por fim chegamos na parte que todo mundo gosta de saber, que é sobre nitidez, e eu tenho que dizer a vocês que ambas geram arquivos muito nítidos, mas é claro que pelo fato do sensor ser menor, a crop possui menos detalhes que a full frame. Veja só a comparação dessas fotos onde eu fiz o corte aqui na coxa. E também eu vou deixar essa foto que eu fiz com a câmera crop, onde eu estava um pouquinho mais próximo da modelo. Veja só a quantidade de nitidez que tem nessa foto. Agora eu vou fazer uma comparação que não tem como eu mostrar com fotos, e sim somente com configurações. Basicamente, na câmera full frame a gente consegue utilizar velocidades maiores porque o sensor é maior, então ele recebe mais luz. Então a câmera full frame consegue ter um desempenho muito maior em situações de baixa luz. E eu senti essa diferença desde o começo que eu peguei a full frame. Locais que eu não conseguia fotografar, eu comecei a fotografar porque a câmera full frame consegue captar mais luz. E eu deixei uma curiosidade aqui pro final, que é sobre a aberração cromática. Isso é algo que eu percebi somente quando eu abri as fotos no Lightroom, que pode ser só impressão minha, mas a crop parece gerar mais aberrações, por mais que nós sabemos que essas coisas são tiradas pela lente, mas eu queria deixar essa foto aqui para vocês compararem para ficar de curiosidade. E agora, para finalizar, eu venho com as minhas impressões reais e finais. Por eu estar há muito tempo sem utilizar a crop, eu me senti muito estranho utilizando ela, mas no final o resultado foi bem parecido com a full frame. Em algumas fotos, se alguém me perguntasse qual é qual, eu não saberia responder. O meu maior problema de fato com a crop foi que nesse modelo em específico da Nikon, eu não conseguia mudar o balanço de branco em kelvins, somente modelos presetados, por exemplo, nuvem, sol, sombra, essas coisas que tinham mais presetadas, então foi bem difícil de utilizar essa parte. Na edição também foi bem tranquilo porque eu sabia o que fazer em cada foto, mas pelo fato de já estar acostumado a utilizar full frame, eu senti uma diferença entre essas duas fotos na hora de editar. E por fim é só isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa comparação um pouquinho mais prática, sem muitas técnicas. Até uma próxima, tchau!